Meus amigos, vamos retornar aqui os trabalhos com a quarta palestra do dia, já entrando à noite. Marketing político nas redes sociais, desafios e boas práticas. Milene Filgueira, nossa amiga, inclusive participou de uma live muito bem comentada, referendada aí por quem assistiu. E eu vou aqui fazer uma apresentação super breve da Milene Filgueira, que é empresária, especialista em produção de conteúdo para mídias sociais, consultora de marketing digital, já com mais de 14 anos de experiência na área. E eu destacaria também um trabalho muito importante na área do Instagram, que a gente fez até referência na nossa live, e outras redes sociais que nós vamos acompanhar na palestra. Seja bem-vinda, Milene. Boa noite. Muito obrigada, Aurísio. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem aqui. Vamos conversar mais um pouquinho. Que prazer estar aqui, junto com tantos profissionais maravilhosos. Que timaço que vocês selecionaram aqui. Estou muito feliz em fazer parte, viu? Culpa do Anderson e do Salomão. Então, de parabéns, de verdade. Que evento, viu? Estou muito contente. Bom, vamos começar, né? Vou começar minha fala. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Foi? Todo mundo vê minha tela? Ok, aqui. Ok aí, Anderson? Certinho? Vamos embora. Bom, Aurísio já apresentou, eu sou estrategista digital, sou especialista em produção de conteúdo para mídias sociais, estava refazendo as contas aí, já tenho 14 anos de experiência na área, trabalhei com grandes marcas, trabalhei no tempo do Orkut, que já há rumores de que o Orkut está voltando por aí, né? Então, já tem um tempinho que eu estou trilhando essa estrada, vou dividir um pouquinho do que eu aprendi na minha trajetória com vocês, tá? Bom, para ser bem objetiva, eu separei aqui alguns desafios e boas práticas para a gente tratar do marketing político nas redes sociais. Meus colegas aqui já falaram sobre vários deles, várias boas práticas, várias questões importantes que a gente precisa levar em conta quando a gente fala sobre campanhas políticas, usando as plataformas digitais, e eu vou bater em algumas teclas novamente, e vou trazer alguns outros pontos aqui que talvez a gente não tenha se atentado. Então, vamos lá. Quando a gente fala dos desafios, eu separei 3 que são muito importantes. O primeiro deles é a gente nunca se esquecer de que o eleitor é super conectado. O eleitor está sempre com o celular na mão. Então, quando a gente fala de conteúdo digital, quando a gente fala de campanha política, a primeira coisa que a gente não pode se esquecer é de que a gente não pode negligenciar o digital. O digital precisa ser trabalhado com estratégia, com planejamento, assim como já foi falado em outras palestras. Esse eleitor que está super conectado também é muito bem informado. Então, ele não acredita em qualquer coisa, né? Não é qualquer assunto que passa, não é qualquer assunto que cola. Então, a gente precisa ter muito cuidado em como que a gente vai estruturar esse conteúdo para trazer para as redes sociais, como é que a gente vai planejar e executar uma linha editorial bem feita para, de fato, conseguir chegar no coração desse eleitor. Os candidatos, em geral, estão despreparados para o digital. Não é de hoje que a gente tem a internet aí avançando. Com a situação da pandemia, a gente teve uma aceleração muito forte nesse sentido. Muitas pessoas que ainda não utilizavam sociais passaram a utilizar como meio de aprendizado, como meio de buscar informação a diversos assuntos, mas a gente ainda vê um despreparo muito grande em relação ao digital, a utilizar o digital de forma estratégica. Então, esse é um desafio muito grande. E a falta de interesse, né, do eleitor em geral também, nada é regra, né? Uma falta de interesse em geral nas pautas eleitorais. O que as pessoas buscam nas redes sociais? A gente busca entretenimento. Então, como é que eu trago? O grande desafio é como é que eu coloco a pauta eleitoral nas redes sociais, como eu gero interesse das pessoas, como é que a gente discutir esses assuntos aqui nas redes sociais, se o que as pessoas mais buscam aqui é o entretenimento. Como é que eu transformo o meu conteúdo, que em geral é visto como algo
pesado, chato, difícil de entender. Como é que eu trago isso para mais próximo do público? Como é que eu crio essa comunicação? Esse também é um desafio muito importante e a gente vai tentar entender como é que a gente faz isso. O que é importante saber? Deixa eu só tirar aqui. As pessoas votam em quem eles representam. Então, as pessoas buscam se identificar em algum grau com os candidatos. Elas querem saber sobre o candidato. Quais são seus valores? Qual que é a sua história de vida? Qual que é a sua área profissional? Onde é que você vive? Um colega aqui, palestrante, falou sobre um exemplo, né, de um candidato que nasceu numa localidade, mas que estava se candidatando por um outro local. Então, a gente não pode... Eu acho que foi até você, hein, Aurizio, que falou sobre a pessoa se antecipar na sua fala, não é? Se antecipar a esse tipo de situação. Antes que as pessoas questionem, conta essa história. Perfeito. Muito bacana. O conteúdo deve ser criado de acordo com as expectativas e preferências do público. Conteúdo é sempre sobre o público. O que o público está trazendo para você? Que problemas o público está te trazendo? Sobre o que o público quer conversar? A gente precisa entender sobre esses assuntos, a gente precisa alimentar a nossa linha editorial com os assuntos que o público quer ver. O público espera respostas rápidas e, além disso, quer contribuir e dialogar. Então, a gente precisa entender também qual que é a disponibilidade desse candidato para estar presente, para conversar, para responder caixinha de pergunta, por exemplo, para auxiliar a equipe a colocar a sua personalidade bem nessa comunicação. As redes sociais são um termômetro dos sentimentos e demandas do público e da aceitação das propostas do candidato. E é claro que, além do trabalho de pesquisa, que foi muito bem colocado aqui, a gente precisa também utilizar as redes sociais para entender como é que está a aceitação da minha linha editorial, como está a aceitação dos temas que a gente está trazendo. É isso mesmo que o público quer ver? A gente está conseguindo traduzir esses temas mais pesados numa linguagem que as pessoas consigam entender? Criar oportunidades para estimular a militância digital tende a ser um ótimo caminho para crescimento e ampliação do alcance da mensagem. Então, todo candidato tem os seus defensores, né? Por que a gente não pode utilizar o digital para amplificar a mensagem usando essa ajuda, né? Contando com a ajuda desses militantes, contando com a ajuda dessas pessoas que já são seus defensores. A internet é um grande amplificador de boas mensagens, como já foi colocado aqui também. Nenhum marketing vai salvar conteúdo ruim, nenhum marketing vai salvar uma campanha criada sem estratégia, e nenhum caminhão de dinheiro vai eleger um candidato que não tem o que falar. Mas quando a gente está falando de uma campanha bem estruturada, quando a gente fala de estratégia, quando a gente fala de uma linha editorial bem amarrada, contar com o digital pode ser um grande aliado para conseguir ajudar a eleger um candidato que de fato tenha o que falar, que de fato tenha conteúdo para trazer uma boa estratégia. No fim do dia, o que o eleitor quer saber? Se você for eleito, como é que vai melhorar a minha vida? Mais uma vez, conteúdo é sobre o público. Então, é isso aqui que o eleitor quer saber. Se você for eleito, como é que a minha vida melhora? A tua linha editorial deve girar em torno disso. O que o público quer de verdade? Como é que eu mostro que eu sou a melhor opção? O que não funciona, hein? Amadorismo não funciona. Essa história de achar que a internet é só chegar, fazer um postzinho, fazer um videozinho, sobe lá, vamos lá, publica aqui rapidinho. Não é assim que funciona. Mesmo esses conteúdos com carinha mais caseira, a gente vai falar disso aqui mais para frente, mesmo esses conteúdos com uma carinha mais caseira, com uma carinha mais descontraída, mais informal, são conteúdos estratégicos, são pensados antecipadamente. Sobre o que eu vou falar nesse momento aqui de descontração? Descontração é diferente de improviso, é diferente de amadorismo. Transferência
de conteúdos do offline para o online, então tirar aquela foto do panfleto e publicar no feed. Candidato personagem, então candidato cuja personalidade não tem nada a ver, por exemplo, com uma dancinha para Reels, dancinha para TikTok. Começa a fazer esse tipo de conteúdo sem passar por nenhum preparo, acaba virando um candidato personagem, acaba virando uma figura caricata, que não consegue liderar o seu movimento, que não consegue se colocar como autoridade. Isso aqui é muito perigoso. Discurso centrado só no candidato, eu, minha proposta, olha aqui, conteúdo é sobre o público sempre. Falta de integração entre as ações. Então, estou usando uma linguagem no Facebook, estou usando uma linguagem, outro jogo de cores diferente no Instagram, estou falando de outra coisa no offline. Essas peças que não se encaixam acabam gerando muito ruído na comunicação e atrapalhando demais o andamento da campanha. Então, para a gente trabalhar direitinho as redes sociais, a gente precisa construir uma base sólida. E aí a gente vai voltar a falar sobre pesquisa. A gente precisa mapear a concorrência. O que o concorrente está fazendo? O que já foi feito de bacana, que deu certo em eleições anteriores? O que as pessoas estão fazendo aqui nesse momento? Qual que é o cenário? Então, mapear a concorrência, legal. Conhecer profundamente os públicos de interesse. Quem são os meus públicos? Aquela história da persona, que também já foi citado aqui. A gente precisa entender com quem é que a gente vai falar. Esse trabalho de pesquisa é fundamental. Análise dos pontos fortes e fracos do candidato, além de entender o público sobre o cenário, como é o terreno que você vai pisar, quais são os pontos fracos e fortes do candidato? É preciso fazer um raio-x desse candidato, entender no que ele é bom, sobre o que ele consegue falar com propriedade, ele é especialista, é autoridade em algum assunto? Planejamento com objetivos bem definidos. É claro que o grande objetivo de uma campanha política é conseguir eleger o candidato, mas existem outros objetivos que são muito importantes que sejam definidos. Por exemplo, diminuir a taxa de rejeição com determinado público. Se aproximar mais do público jovem, por exemplo, pode ser um objetivo secundário de campanha. E outros objetivos que podem ser definidos durante o decorrer da campanha eleitoral. Criação e execução de um plano de presença digital estratégico e, sobretudo, realista. Então, assim, como é que está a minha equipe? Qual que é o orçamento que nós temos? A gente tem condição de executar esse plano? Porque não adianta nada criar o melhor plano se você não tem como executar. Então, esse plano precisa ser muito realista, em termos de equipe, de orçamento, em termos de cronograma, tudo isso precisa ser muito bem pensado. Distribuição de conteúdo alinhado em todos os pontos de contato com o público. É aquela história, todas as peças do quebra-cabeça precisam se encaixar. As pessoas sentem quando há discrepâncias, as pessoas sentem quando as coisas não estão se encaixando. Aí vamos falar um pouquinho de alguns pontos bem importantes aqui, aprofundar um pouquinho mais, né? Quando eu falo de persona, quem é o público com quem eu quero conversar? Quais são as características demográficas, pessoais, profissionais? O Thiago bem colocou isso aqui, quando ele deu aquele exemplo das mulheres, né? Sobre air fryer, mas que também tinham outros sonhos, também queriam viajar, também queriam ser vistas, também queriam ser ouvidas. Então, eu preciso entender profundamente o meu público para poder saber como é que eu vou conversar, como eu chego nessas pessoas, como é que eu me conecto com essas pessoas. Então, quando eu entendo muito além, quando eu vou muito além de idade, onde essa pessoa mora, qual é a profissão que ela tem, quando eu passo a entender quais são as dores que essas pessoas têm, quais são os grandes problemas que elas veem ali na comunidade onde elas vivem, quais são os seus grandes sonhos, qual o seu maior desejo de mudança, como é que eu alinho a minha proposta aos desejos do meu público. Esse conhecimento é fundamental para você desenhar sua linha editorial.
Qual a percepção desse público que seria uma proposta de governo ideal? Quais redes sociais esse público usa? Isso aqui é fundamental, gente. Onde é que o meu público está, né? Quando pinta a pergunta, caramba, que canais valem mais a pena? Onde é que a gente deve estar? Vale a pena o TikTok? Vale a pena o Instagram? Vale a pena o YouTube? Depende, o seu público está lá? É assim que a gente responde essa pergunta. E isso a gente consegue responder, essas respostas a gente encontra no trabalho de pesquisa. A persona pode ser representada por um militante muito engajado que compartilha dos mesmos ideais e valores do candidato. Então, eu posso determinar que a minha persona é alguém real, que está ali próximo, que está ali sempre acompanhando os conteúdos, que incentiva, que participa. Como que é essa pessoa? Como é que eu posso me aproximar dela? Sobre o que ela quer saber, o que ela quer ouvir, existem curiosidades sobre o candidato que ela tenha interesse em saber? Todas essas são questões que a gente responde pesquisando, entendendo sobre a nossa persona, sobre o público que a gente quer atingir. E aí, a gente tem aqui, né, o conhecimento profundo da persona é igual a acertar a linha editorial, a linguagem e o tom de voz da campanha. Se você tem domínio sobre quem é a tua persona, você tem meio caminho andado. Porque você não vai tirar tudo da tua cabeça, você não vai tirar conteúdo da cabeça do candidato, você não vai ficar copiando o texto da proposta do candidato, fazendo copia e cola para as redes sociais. Você vai tirar as ideias de conteúdo daquilo que as pessoas trazem para você, daquele mapeamento de persona que você fez previamente. Como é que eu escolho os canais? Já respondi a essa pergunta, né? Mas a gente não pode esquecer jamais que cada canal conversa com públicos diferentes. Então, um exemplo fácil aqui é se a gente pensar no TikTok, né? O público mais jovem está no TikTok. Eu quero me aproximar do público mais jovem? Talvez faça sentido criar uma linha de comunicação para trabalhar no TikTok. Mas aí a gente precisa sempre lembrar, faz parte da personalidade do meu candidato, isso aqui combina com ele, isso aqui combina com a pessoa do meu candidato? Se sim, vamos pensar em alguma coisa. Se não, é possível prepará-lo? Existe um caminho para isso? É aí que você define se vai entrar, por exemplo, ou não. E aí eu coloquei aqui, né? Se puder, priorize aquelas que já estão mais estabelecidas, onde tem um número maior de usuários. Então, coloquei aqui Instagram, Facebook, YouTube e o TikTok, porque, né? Poxa vida, é a bola da vez. Trouxe aqui uma possível oportunidade, né? Aproveitar que os olhares estão voltados para Twitter e Orkut e pensar com carinho nisso aqui, caso você tenha equipe para isso. Se tiver equipe para isso, com os olhares voltados para Twitter e Orkut, é possível que se consiga sair na frente em relação à concorrência. Sempre pensando também no cronograma, no orçamento e na capacidade de produção da equipe. O plano precisa ser realista. Quando a gente vai falar do candidato, raio-x do candidato, então eu preciso conhecer o meu candidato tão bem quanto eu preciso conhecer o meu público, quanto eu preciso conhecer a minha persona. Qual que é a história de vida do meu candidato? Por que ele entrou na política? Como é a sua vida pessoal? Como ele é quando está em família? Ele já se envolveu em algum escândalo, em alguma situação negativa? Aí a gente volta lá na fala do Aurísio, se antecipe. Se já houve alguma situação negativa que possa ser utilizada pela concorrência, a gente precisa ter conhecimento disso. Quais são os valores e ideologias do meu candidato? Quais são os seus pontos fortes e fracos? Que ideias ele combate? Isso aqui pode ser um caminho para criar um inimigo em comum com a audiência e que não precisa ser um candidato concorrente. Pode ser a fome, pode ser a desigualdade, pode ser a falta de dinheiro, pode ser o desemprego.
criar causas em comum, não só para defender, mas também para atacar. Sobre quais assuntos esse candidato fala com propriedade e confiança? Ele já é autoridade ou referência em algum assunto? Que tipo de público costuma simpatizar mais com o meu candidato? Todas essas questões ajudam a construir o raio-x do candidato. Percebe que quando você consegue coletar todas essas respostas, você já consegue entender para onde você vai caminhar com a linha de conteúdo para as redes sociais? A linha editorial vai se moldando sozinha a partir dessas respostas sobre persona e sobre o candidato. Quando a gente fala em marketing de conteúdo, a gente está falando do coração da estratégia para redes sociais. Como eu já falei, o conteúdo é sempre sobre o público, e aí você deve usar a sua pesquisa de persona como guia. Procure mostrar as propostas como soluções para os problemas que o público aponta. Então, ao invés de vir, copia a proposta, cola num post, embrulhe isso para presente como uma solução para um problema que o público traz. Quais são as maiores reclamações que o meu público me traz? É aí que você busca pontos na proposta para trazer como solução a esses problemas. Interagir, pedir opinião e se aproximar faz parte, e as pessoas esperam isso quando na comunicação do candidato nas redes sociais. Ele precisa ter disponibilidade, e isso também precisa estar ali no plano. Qual vai ser a disponibilidade do candidato? Em que dias ele vai responder, por exemplo, caixinhas de pergunta do Instagram? Vai responder em texto, vai responder em vídeo? É muito importante ter essas perguntas respondidas, para você entender se o candidato está disponível para poder executar a estratégia que você desenhou. Tenha uma linha editorial bem definida e revisite-a sempre para acrescentar pontos que o público considere importantes. A linha editorial, assim como toda a campanha, é viva. Então, vai definir a linha editorial, mas ela não é engessada. Está aqui, é um caminho, é um norte, mas a gente precisa estar sempre atento. Primeiro, aos acontecimentos do momento. A gente não pode perder o timing de determinados acontecimentos. E depois, para acrescentar aquilo que o público vai trazendo. E aí você vai modelando essa linha editorial, vai tornando ela cada vez melhor a partir dessas informações que vão chegando. Simplifique a linguagem. Quanto mais a gente conseguir transformar conceitos complexos em algo simples, melhor. Use palavras do vocabulário do público. Como é que as pessoas falam, por exemplo, sobre as questões de saúde? Que palavras essas pessoas trazem? De repente, o candidato tem um vocabulário, ou ali mesmo, no texto das propostas, esse texto pode ter sido redigido de uma forma muito difícil, de difícil entendimento para as pessoas. Como é que eu transformo isso em algo mais simples? Observa como as pessoas colocam isso nos comentários dos posts, nas respostas das caixinhas, e vai pescando esse vocabulário, vai pescando essas palavras para poder moldar também a linguagem que vai nesse conteúdo. CTA para estimular engajamento, obrigatório. CTA, gente, é obrigatório em todos os posts. CTA, Call to Action ou chamada para ação. Então, criei um post e coloco ali, esse aqui você tem que salvar. Isso é uma CTA. Clica no link da bio para acessar a proposta completa. É uma CTA. Não perca, ative o lembrete para a live que vai acontecer depois de amanhã. Isso é uma CTA. Depois que o público ler o seu post, o que você quer que esse público faça? O que você quer que essas pessoas façam depois de ter esse contato com o seu conteúdo? Na hora que você diz isso, você está utilizando a CTA. Isso é a CTA, dizer para o público o que ele tem que fazer depois de entrar em contato com o teu conteúdo. Qualidade é sempre melhor que quantidade. Ao invés de fazer 10 posts por dia, feitos no improviso, rapidinho, 2, 3 frases que não dizem muita coisa, faça 2, 3 posts muito bem feitos. Sempre melhor
a qualidade do que a quantidade, sempre. Boas práticas. Identidade visual bem definida, o Thiago bem colocou aqui sobre cores mãe e outras cores secundárias. É muito importante variar, mas é muito importante também que as pessoas percebam que há uma identidade. Então, estou usando um jogo de cores aqui no Facebook, as pessoas precisam identificar que lá no Instagram é usado o mesmo jogo de cores, que no offline é usado o mesmo jogo de cores, que no YouTube é usado o mesmo jogo de cores. Isso é a identidade que está muito bem amarrada para todas as ações. Constância nas publicações, então não publica num dia 10 posts num dia e um post no outro. Explorar as funcionalidades das plataformas, conhecer as plataformas. Quais são as funcionalidades de cada uma delas? Como é que a gente explora? Como é que a gente usa isso a nosso favor? E criar conteúdos pensados para os diferentes formatos. Então, é muito legal aproveitar conteúdo, agiliza demais, mas tem conteúdo que faz sentido, que seja criado já pensando, por exemplo, vou criar um conteúdo aqui que é para Reels, que a gente pode depois aproveitar, mas vou criar especificamente para usar essa ferramenta do Instagram, por exemplo. Usar muito as ferramentas de interação. Então, se existem as enquetes, caixinhas de pergunta e outras figurinhas, precisa utilizar. Isso humaniza muito, isso aproxima você do público e isso vai criando aquela conexão, aquele tempero especial que o público quer ver. Repetir os assuntos e abordar o mesmo tema de formas diferentes. É preciso bater sim na mesma tecla, porque nem sempre o teu seguidor vai receber o teu post com determinado assunto. Então, você publicou num dia, uma parcela do teu conteúdo vai ver, isso quando a gente está falando de orgânico. Uma parcela do teu público vai ver aquele post, uma parcela não vai ver. Daqui a alguns dias, você publica novamente sobre aquele assunto, uma parcela vai ter contato com esse conteúdo, uma parcela do teu público não vai ter. É muito importante repetir os assuntos, mas é possível fazer isso de formas diferentes. Nem sempre você precisa copiar o mesmo post, fazê-lo novamente. Publicou com uma imagem, traz o candidato falando desse mesmo assunto, dessa vez em vídeo, por exemplo. Mas bater na mesma tecla, trazer os mesmos assuntos, essa repetição é muito importante. Vamos lá. Conteúdos com aparência informal e descontraída. Aqui é onde a gente está falando, né, do conteúdo com carinha caseira, conteúdo estratégico apresentado com uma carinha caseira. Apostar na produção de vídeos curtos, isso aqui também já foi falado, né, sobre usar e abusar dos vídeos, é muito importante. Anúncio para crescimento de perfil, distribuição de conteúdo, chamar pessoas para participar de lives, isso aqui é muito importante, né, tráfego pago ajudando a estratégia de conteúdo, ampliando o alcance desse conteúdo. Aproveitamento de conteúdo quando fizer sentido. Então, faz sentido criar um conteúdo para o Reels, replicar no TikTok, trazer para o YouTube Shorts? Faz sentido. Vamos utilizar isso. Mais boas práticas, mostrar rotina, partes da vida pessoal, compartilhar agenda, isso é a humanização, isso é trazer o público para perto do candidato. Uso de narrativas envolventes para tratar de temas sérios. Então, vou falar de um tema mais pesado, como é que eu desenvolvo essa narrativa de uma forma mais leve? Como é que eu escolho as palavras que fazem mais sentido para poder falar sobre esse assunto? Posts temáticos por semana ou por dia. Então, toda segunda-feira a gente fala de saúde, toda terça-feira a gente vai falar de educação e por aí. São exemplos do que seriam posts temáticos. Estimular a participação do público sempre. Mencionar pessoas, parceiros, militantes e influenciadores. Você pode mencionar, marcar as pessoas e contar com o compartilhamento delas para o seu conteúdo. Pesquisas rápidas de preferência do público sobre temas mais pesados, sobre o que elas querem ver mais perfil. Aí você pode usar os stories para pesquisas rápidas, tá, gente?
usar stories, perguntar nos posts mesmo, pedir para as pessoas comentarem. Cuidado para não parecer caricato, a personalidade do candidato deve combinar com a estratégia. Isso aqui é muito importante, porque se o candidato consegue transparecer, consegue mostrar que ele está agindo de forma espontânea, aí a gente mostra esse conteúdo como uma verdade, né? Se o candidato aparece travado, uma cara de sem graça, muitas vezes, né? Quem nunca viu um candidato com carinha de sem graça, tentando fazer alguma coisa mais divertida, não cola. Então, ou esse candidato passa por um preparo antes de pisar em terrenos onde ele não tem muita familiaridade, ou então essa estratégia precisa ser desenhada, precisa ser adaptada de forma que traga apenas as coisas que tenham a ver com a personalidade desse candidato. Diálogo descontraído, mesmo quando abordar temas mais sérios, porque senão as pessoas não vão entender o que você está falando. Então, precisa simplificar a linguagem sempre. Dublagens divertidas adaptadas aos temas da linha editorial, só que, mais uma vez, se fizer sentido, se o assunto tiver alguma coisa a ver com aquilo, ou se tiver a ver com a personalidade do candidato. Mensagens de alerta, de conscientização, isso aqui é conteúdo compartilhável. O candidato pode abrir a câmera e fazer um alerta sobre algum problema muito sério que esteja acontecendo, cuja solução pode estar na sua proposta. Faz aquele alerta, fica ali aquela mensagem, as pessoas possivelmente vão compartilhar aquilo. Apresentação pessoal, curiosidades, ajuda a aproximar também do público. Utiliza os recursos da plataforma, como filtros e cortes de cena. Aí vamos falar um pouquinho de influenciadores, né? Todo candidato tem algumas pessoas famosas, é possível que o candidato tenha pessoas famosas que são simpatizantes das suas propostas. Só que a gente não pode utilizar o influenciador como um garoto propaganda pago. Não se pode pagar um influenciador para fazer propaganda eleitoral. Então, quando a gente está falando do influenciador, a gente está falando de trazer verdade para essa campanha, alguém que de fato apoia o candidato e suas propostas. E aí, há ações que podem ser feitas para poder potencializar a mensagem desse candidato, utilizando também da audiência desses influenciadores. Então, eles são fortes aliados para ampliar o alcance de mensagem e atingir públicos específicos, mas é muito importante avaliar quem é o influenciador fala, faz sentido conversar com essas pessoas? Quero conversar com esse público, sim ou não? Avaliar a reputação desse influenciador, porque a imagem do candidato inevitavelmente vai ser vinculada à imagem desse influenciador. E aqui o caminho é mapear quem são os influenciadores cuja imagem, reputação e mensagem façam sentido para a campanha e criar ações integradas de apoio a essa candidatura. Utilizar a imagem do influenciador como alguém que apoia, sempre como alguém que apoia. Tipos de conteúdos possíveis para fazer quando a gente está falando do influenciador, né? Desafios no Reels. Pode ser dancinha? Pode, mas pode ser remix também, uma fala do candidato, aí vem o influenciador, faz um remix e fala alguma coisa que pode ser complementar àquela mensagem que o candidato trouxe. Pode fazer esses desafios também no TikTok, podem fazer lives em conjunto, podem fazer posts em dupla no Instagram, podem fazer invasão de stories. A invasão de stories, rapidamente aqui para vocês, é quando, por exemplo, abre-se o story do candidato e aparece um vídeo, aparece o influenciador falando algo do tipo: oi, eu sei que você estava esperando o candidato X, mas eu não sei se você me conhece, eu sou fulano de tal, eu vim aqui trazer um recado para você. Amanhã ou depois vai acontecer um evento assim assado e eu quero que você venha participar. E o mesmo pode acontecer o candidato falando para a audiência desse influenciador. Isso gera uma quebra de expectativa, né?
do eleitor ou da audiência do influenciador. Isso chama atenção. E é muito legal fazer e simples. Pessoal, cheguei ao final. Tem muito mais para a gente tratar sobre esse assunto. Vocês para conversar comigo lá no meu Insta. Quem quiser conversar, mandar um direct, perguntar qualquer coisa. Estou super disponível para conversar com vocês, esclarecer qualquer assunto, tá bom? Parabéns, Milene. Muito obrigado aí pela sua palestra. Bom, Outra pessoa que a gente vê que gosta do que faz, obrigada. né? Fica muito fácil, muito leve acompanhar. Vamos ver aqui alguns comentários. Paulo Quirino pergunta: Milene, como encontrar os influenciadores sem precisar garimpar a rede social? Sem precisar garimpar, só se esse influenciador te marcar nas publicações dele. Aí a gente tem o trabalho de pesquisa prévia, que também pode contemplar a pesquisa de influenciadores simpatizantes desse candidato, mas sem garimpar, só se ele marcar o candidato. Se ele marcar o candidato, você já descobriu, ou entrar em contato, você já descobriu. Mas se não, vai para o trabalho de pesquisa prévia, ou então é o garimpo mesmo, nas redes sociais. Maravilha. Outra pergunta aqui. Cirineu Filho, que eu estou certo. Cirineu Filho, boa noite, Milene. Você citou a repetição de conteúdos. Tenho visto em alguns perfis políticos a retransmissão ao vivo de lives, em loop, como se fosse ao vivo, mas é replay do conteúdo gravado. O fato de aparecer live continua gerando muitos comentários nas replays. Esse engajamento impulsiona a entrega dos demais conteúdos. Como vê essa prática? É bem técnico, né? Bom. Bastante técnico. Eu acho que é uma boa. Se está gerando engajamento, se ajuda a aumentar o alcance, é uma boa. O principal termômetro é o público. Publicou aquele conteúdo de live, e as pessoas estão comentando, as pessoas continuam conversando, as pessoas continuam perguntando, participando, tá aí a resposta que você precisa. Agora, publicou, alguém vem lá e fala, ai, nossa, isso daqui não é live, isso daqui é repetição do conteúdo, não sei o que, de ao dia. Ai, nada a ver publicar isso aqui, eu queria ver tal coisa. Aí você já tem uma resposta de que o público não está gostando desse tipo de prática. Se o público está engajando, está conversando, está comentando, continua. Maravilha. Alguns comentários também elogiando, tá? Ai, O que conteúdo bom. da palestra. Muito obrigado, Milene. Muito obrigado Obrigada, boa noite a todos. por esse momento aqui importante do nosso evento.